Parecia ser apenas mais um dia comum na cidade de Arkhangelsk, no norte da Rússia, quando algo inesperado aconteceu. Esse dia, 8 de agosto de 2019, ficou marcado quando uma explosão repentina coloriu de amarelo e logo depois, com o preto da fumaça, os céus da Rússia. A sensação de desespero foi iminente na região de primeiro momento, e todas as pessoas pensavam nos riscos que essa ação poderia causar. Assim que a notícia da explosão se espalhou, o prefeito da cidade emitiu uma nota para que os moradores se preparassem para uma possível evacuação. Cerca de 100 mil civis poderiam ser afetados pelos efeitos da explosão que tinha acontecido momentos antes, mas somente 10 mil foram avisados sobre a evacuação repentina. No entanto, outros 7 mil civis já haviam começado esse processo de mudança sem o conhecimento do governo, após perceber os perigos que aquela explosão poderia causar. Mas o que teria acarretado a explosão no norte da Rússia? A explosão aconteceu em um depósito de armas do país, composto por mais de 40 mil projéteis em uma base militar. O problema é que boa parte das pessoas que acompanharam o caso dizem que mais coisas podem estar envolvidas, visto que uma cidade próxima recebeu altos níveis de contaminação nuclear. O que é que estaria envolvido nessa história? É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia nosso canal diretamente e ainda nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Uma série de explosões acidentais ocorreram no dia 8 de agosto na base militar no norte da Rússia, sendo que a maior delas foi vista por uma longa distância. O acidente foi registrado por moradores de localidades próximas. Em poucos minutos, as imagens das explosões, seguidas por colunas de fogo e de nuvens de fumaça, se espalharam pela internet. Autoridades russas disseram inicialmente que o acidente ocorreu durante experimentos realizados com o uso de combustível líquido utilizado na propulsão de foguetes. Aos poucos, no entanto, cresceram as preocupações com o risco de vazamento de energia nuclear. Afinal, no local funciona um complexo da Marinha onde são desenvolvidos novos tipos de armas e munições, algumas delas com tecnologia nuclear. Quase uma semana após o acidente, as informações dadas pelo governo do país continuaram escassas e confusas, completamente desencontradas. Ao falar sobre o assunto, um porta-voz representando toda a nação russa disse apenas que acidentes como este acontecem e que o país está bem à frente dos outros no quesito desenvolvimento de armas. No mesmo pronunciamento, Dmitry Peskov confirmou que a explosão aconteceu durante testes militares, mas negou que material nuclear estivesse realmente envolvido em tal explosão. O comunicado feito no dia 13 de agosto de 2019, mesmo dia em que o Serviço Federal de Monitoramento Ambiental russo revelou que os níveis de radiação de Severodvinsk, a cidade mais próxima do local do acidente, aumentou mais de 16 vezes em poucos dias após o acidente. O Serviço Meteorológico Estatal Russo, conhecido como Rosatom, detectou 4 substâncias nas proximidades do local. De acordo com a agência, os materiais encontrados são radionuclídeos tecnogênicos, os quais fizeram o nível de radiação de Severodvinsk aumentar em um curto período. Já a informação oficial do país é que os níveis se mantiveram dentro dos limites aceitáveis e já voltaram a ficar estáveis. Na verdade, desde que as notícias sobre o acidente chegaram à mídia internacional, diversas situações ocorreram para evitar maiores divulgações sobre o caso por parte do governo. Entre elas estão o desligamento de estações de monitoramento nuclear, destruição de registros hospitalares e acordos assinados por médicos para não revelarem o caso a quem quer que se interesse por ele. As autoridades do país tinham afirmado que o ocorrido surgiu em testes de um sistema de propulsão líquido com isótopos, após a imprensa local falar que teria acontecido uma explosão de motor de foguete. Contudo, segundo um especialista que faz parte de um grupo científico influente, Dr. Edwin Lehman, experimentos do tipo não são capazes de gerar isótopos radioativos. Ou seja, isso sinalizaria para um acidente nuclear de qualquer jeito, ainda que o governo russo tente negar.
Os esforços de atendimento público à população também soaram como discordantes. Ao mesmo tempo, em uma base militar em Mionoska, também nas proximidades de Arkhangelsk, começou a ser evacuada temporariamente. O governo suspendeu uma recomendação semelhante que havia sido dada aos moradores de uma vila próxima. Originalmente, os habitantes foram informados que deveriam deixar o local até o dia 14 de agosto, devido à realização de testes militares na base onde aconteceu o acidente. Na semana seguinte, entretanto, o governo russo informou que os experimentos não mais aconteceriam e que a evacuação não seria mais necessária. Essa seria, segundo especialistas, uma maneira de conter o pânico entre a população, com relatos de russos das proximidades de Arkhangelsk e Severodvinsk começando a estocar iodo e praticando automedicação como uma forma de tentar combater possíveis efeitos do vazamento radioativo. O número de pessoas que perderam suas vidas no dia 8 de agosto de 2019 na Rússia seria de 10, sendo 5 desses cientistas nucleares. Destes, 2 ainda permaneciam desaparecidos e seus corpos teriam sido lançados no Mar Branco devido ao poder da detonação que aconteceu na base. A imprensa internacional, porém, ainda levanta questionamentos quanto ao fato de os corpos estarem contaminados com radiação, algo que poderá acabar levando o material a outras regiões banhadas pelo Mar Branco. Novamente, o governo russo não falou sobre o assunto, limitando-se apenas a revelar os sobrenomes dos 2 desaparecidos, Lipchev e Yanovsky. Além da dezena de pessoas atingidas fatalmente pelo acidente, outras 15 ficaram feridas e todos receberam altas doses de radiação durante o incidente, tendo sido movidos a Moscou, capital do país, para realizar tratamentos específicos. Circulam fotografias, que não podemos dizer se são falsas ou não, de equipes de resgate fazendo uso de equipamentos de proteção, incluindo máscaras de respiração. Ao observar imagens desse tipo, a população que recebe provisões do Mar Branco se vê completamente desinformada e preocupada, pois ainda não foi informada oficialmente do sucedido. Vários meios de comunicação social e agências de notícias russas dizem que vários farmacêuticos estão a reportar uma autêntica corrida aos comprimidos de iodo, composto químico usado para mitigar os efeitos da explosão à radiação desde o dia da explosão. Não há confirmação, mas esse comentário parece se mostrar verdadeiro em regiões atingidas pelo acidente. Mathieu Buleg, que buscou informações sobre o caso, afirma que apesar de ser baixo o risco de contaminação, haverá consequências militares com diversas interrogações da comunidade internacional a respeito das atividades bélicas russas. Por que a Rússia desenvolve hoje mecanismos intercontinentais com propulsão nuclear? Questiona. As armas com propulsão nuclear não trazem nada de novo. É uma tecnologia que foi rapidamente abandonada, pois foi julgada como muito perigosa. Ela seria, em teoria, capaz de dar a volta na Terra várias vezes antes de atingir seu alvo. Os questionamentos em torno do ocorrido na Rússia parecem estar longe de serem respondidos, mas se encaixam no contexto de demonstração de poderio bélico da parte do governo. Vladimir Putin revelou em março de 2018 imagens espetaculares de mísseis numa tela. São como estrelas da morte e fazem parte de um simbolismo militar russo que demonstra o poder e a tecnologia. Mas isso pode ser contestado agora com o recente acidente, disse ainda Mathieu Buleg. O caso da explosão, colocado por muitos como algo não tão acidental, principalmente pela proximidade temporal, lembra o de Chernobyl, retratado de forma dramática na recente série da HBO que trouxe o incidente de volta ao imaginário popular. Um dos principais aspectos da trama é justamente a manipulação de informação e os jogos políticos que tentavam, ao mesmo tempo, ocultar as notícias reais sobre o acidente e manter uma imagem de soberania da então União Soviética em plena Guerra Fria. Não estamos mais nesse período, mas a estratégia parece permanecer a mesma. Tanto que, na mesma medida em que cancela evacuações e minimiza os efeitos do acidente sobre a da indústria militar russa. Até mesmo os tweets publicados pelo presidente americano Donald Trump foram respondidos com provocações, afirmando que não há nada de impressionante no desenvolvimento nuclear americano e que os russos estão bem mais avançados.
Como essa história irá terminar? Uma nova Guerra Fria surgindo no horizonte? A Terra corre perigo devido ao poder bélico de ambas as nações?